Bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Eu sou Marcos Paulo e nesta aula continuaremos o método da variação dos parâmetros. Lembrando o que fizemos no episódio anterior, dada a equação diferencial linear de segunda ordem com coeficiente constante, resolvemos a equação homogênea associada, obtendo YH igual a C1, Y1 mais C2, Y2, e tentamos uma solução particular na forma V1, Y1 mais V2, Y2, onde V1 e V2 são funções de x que satisfazem o seguinte sistema linear: V'I1, Y1 mais V'I2, Y2 igual a zero, e V'I1, Y'1 mais V'I2, Y'2 igual a g de x. Nós vimos que esse sistema linear é sempre possível e determinado, e a partir dele obtemos as derivadas de V1 e V2. E integrando, conseguimos o V1 e o V2 para determinar a solução particular. Nesse episódio, vamos pegar equações que nós já resolvemos pelo método dos coeficientes a determinar e vamos resolver usando o método da variação dos parâmetros. A primeira que eu vou pegar é y2' menos 5y' mais 6y igual a seno de 2x, que nós vimos no exemplo 7.11. A solução da equação homogênea associada é C1 e elevado a 2x mais C2 e elevado a 3x. Então, y1 é o e elevado a 2x, o y2 é e elevado a 3x e está aqui a solução particular. Agora temos que buscar V1 e V2 com base nesse sistema linear. Na primeira equação, V'I1 está acompanhado de e elevado a 2x, que é a função y1. V'I2 está acompanhado de e elevado a 3x, que é y2. Na segunda equação, V'I1 está acompanhado de 2e elevado a 2x, que é a derivada de e elevado a 2x. E V'I2 está acompanhado de 3e elevado a 3x, que é a derivada de e elevado a 3x. O segundo membro é o seno de 2x, o mesmo segundo membro da equação que estamos tentando resolver. Para resolver esse sistema linear, eu vou começar pela primeira equação, colocando o V'I2 e elevado a 3x para o segundo membro. E agora eu vou multiplicar ambos os membros de V'I1 e elevado a 2x igual a menos V2 e elevado a 3x, resultando em menos V'I2 e elevado a x. Vou deixar em vermelho porque depois eu vou voltar para essa expressão. Substituindo na segunda equação, o V'I1 trocou por menos o 2 que já tinha, V'I2 e elevado a x e elevado a 2x, mais 3V'I2 e elevado a 3x e o seno de 2x. Fazendo o produto de potência de mesma base, vai ficar e elevado a 3x. Então, aqui eu tenho termos semelhantes, eu posso operar, ficando o V'I2 e elevado a menos 3x, seno de 2x. Isso equivale a dizer que V2 é a integral de e elevado a menos 3x, seno de 2x dx. Só que essa é uma integral por parte, onde eu vou chamar de u o e elevado a menos 3x. Isso vai me dar du igual a menos 3 e elevado a menos 3x dx. E eu vou chamar o seno de 2x dx de dv. Isso vai fazer com que v seja menos meio igual a cosseno de 2x. Agora o V2, então, é u vezes v menos integral de v du, ou seja, e elevado a menos 3x multiplicado por menos meio cosseno, menos a integral de menos meio cosseno vezes 3 exponencial. Efetuando as contas, menos meio, multiplicar a exponencial de menos 3x vezes o cosseno de 2x, e ainda temos menos 3 sobre 2, e a integral de e elevado a menos 3x cosseno de 2x. Essa integral aqui em vermelho também é por parte, onde eu tenho o e elevado a menos 3x, que antes eu chamei de u, e aí o du vai ser menos 3 e elevado a menos 3x dx,
E o termo cosseno de 2x dx, eu vou chamar de dr. Isso vai nos dar r igual a meio vezes seno de 2x. E aplicar novamente a fórmula da integração por parte aqui para integral de vermelho. Aí o V2 fica aqui a primeira parcela, que já tinha, menos 3 sobre 2, e aqui a de vermelho substituiu pelo cochete. Não há o que fazer com menos meio e elevado a menos 3x cosseno de 2x. E agora eu vou arrumar o menos 3 sobre 2 dentro do cochete. Dá para multiplicar com menos meio. E o menos 3 sobre 2 com menos meio com menos 3 dá 9 quartos. Vezes a integral de e elevado a menos 3x seno de 2x. Ora, essa integral nada mais é que o V2 que nós estamos tentando calcular. Por isso eu vou passar o menos 9 quartos V2 para o primeiro membro e tratar isso como se fosse uma equação polinomial de grau 1. V2 mais 9 quartos V2 é 13 quartos V2. E aí fica igual a menos meio e elevado a menos 3x cosseno de 2x, menos 3 quartos e elevado a menos 3x seno de 2x. Multiplicando ambos os membros da equação por 4 sobre 13, dá V2 igual a menos 2 sobre 13 e elevado a menos 3x cosseno de 2x, menos 3 sobre 13 e elevado a menos 3x seno de 2x. Agora falta determinar o V1, e aí eu vou pegar aquelas expressões que eu tinha destacado em vermelho antes. V'1 igual a menos V'2 e elevado a x, sendo V'2 igual a e elevado a menos 3x seno de 2x. Pois eu vou substituir a expressão de V'2 aqui nesta que tem V'1 e fazendo as contas, fica V1 igual a menos integral de e elevado a menos 2x seno de 2x. E essa integral aqui também é por parte, na verdade duas vezes por parte, e eu deixo para você concluir que V1 é igual a 1/4 e elevado a menos 2x cosseno de 2x mais 1/4 e elevado a menos 2x seno de 2x. E agora podemos construir a solução geral. Aqui está a solução particular. C1 e elevado a 2x mais C2 e elevado a 3x. A V1 que você vai concluir para mim, 1/4 e elevado a menos 2x cosseno de 2x mais 1/4 e elevado a menos 2x seno de 2x. Quando você multiplicar o e elevado a 2x que está aqui dentro do parêntese, cancela as exponenciais, mais a integral que eu resolvi para você, menos 2 sobre 13, e elevado a menos 3x cosseno de 2x, menos 3 sobre 13, e elevado a menos 3x seno de 2x, vezes e elevado a 3x, que quando multiplicar dentro desse parêntese, também cancela as exponenciais. Daí eu vou poder efetuar 1/4 cosseno menos 2 sobre 13 cosseno e 1/4 seno menos 3 sobre 13 seno. E chegamos à solução C1 e elevado a 2x mais C2 e elevado a 3x mais 5 sobre 2 cosseno mais 1 sobre 52 seno. Vamos comparar com o que nós fizemos antes, que eu tenho o exemplo 7.11, a equação homogênea associada, e identificamos seno de 2x com o terceiro caso. Eu montei a solução particular, achei a primeira e a segunda derivadas e substituí o resultado na equação dada. Daí a gente organiza a turma do seno e do cosseno e montou o sistema linear envolvendo as constantes a e b da solução particular, que nós encontramos 1 sobre 52 e 5 sobre 52. Eu só coloquei invertido aqui, mas é o mesmo resultado que nós encontramos no método da variação dos parâmetros. Nosso exemplo 7.20 é resolver a equação y2' mais y' igual a 2 cosseno de x, vista no exemplo 7.12.
YH igual a C1 cosseno mais C2 seno é a solução da equação homogênea. Aí agora a gente vai trocar as constantes C1 e C2 por funções V1 e V2. E montar o sistema que vai nos dar as derivadas de V1 e V2. Cosseno e seno, as funções da solução particular, na primeira equação, sempre igualada a zero. Menos seno e cosseno, as derivadas das funções da solução particular. E a função 2 cosseno de x, que é o segundo membro, sempre na segunda equação. Nesse exercício eu vou resolver o sistema pela regra de Cramer. Para achar o V'1, eu faço o determinante de 0, seno, 2 cosseno e cosseno. 0 vezes cosseno dá 0, menos 2 cosseno vezes seno. Eu coloquei como menos 2 seno cosseno. Aqui embaixo, o Wronskiano é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Relação fundamental da trigonometria dá 1. Por isso eu nem coloquei. E, usando a integração por substituição, você vai determinar V1 igual a cosseno ao quadrado. O V'2 tem como determinante em cima cosseno 0, menos seno 2 cosseno de x. Então, aqui eu tenho 2 cosseno ao quadrado de x menos 0. Fica só 2 cosseno ao quadrado de x. Esse é o Wronskiano, 1, por isso eu nem coloquei. E 2 cosseno ao quadrado de x você também vai integrar por parte. Aliás, será 2 vezes por parte. Isso vai dar V2 igual a x mais seno cosseno. Pronto, agora podemos construir a solução geral. Parte que vem da equação homogênea. O V1 cosseno ao quadrado vezes cosseno, mais o V2, x mais seno cosseno, vezes seno. Vamos distribuir o seno dentro desse parêntese. C1 cosseno mais C2 seno, cosseno ao quadrado cosseno. Poderia escrever como cosseno ao cubo, mas eu vou deixar aqui. X seno, seno ao quadrado cosseno. Aí eu separo a turma do cosseno que tem C1 cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E a turma do seno que tem x mais C2. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. 1 mais a constante C1 continua constante, que aqui eu vou chamar de C3. Aí C3 vezes cosseno mais x mais C2 multiplicado por seno, que é a solução da equação. Relembrando como fizemos no método dos coeficientes a determinar, nós montamos aqui a solução da equação homogênea e construímos uma solução particular que seria A seno mais B cosseno. Nesse caso, não serviria por causa da coincidência dos termos em comum com a solução da equação homogênea. E aí foi necessário fazer um ajuste da solução particular. Feito o ajuste, derivamos, com o cuidado de trabalhar aqui com a fatoriação para diminuir o trabalho, que mesmo assim ainda era muito grande, para obter a primeira e a segunda derivadas e poder substituir na equação dada. Fizemos cancelamentos, juntamos a turma do seno e a do cosseno e obtivemos um sistema linear bastante simples de resolver. A solução C1 cosseno mais x mais C2 seno. Em relação ao que fizemos antes, aqui eu tinha C1 e C2 porque eu não precisei fazer ajuste de constantes que eu precisei fazer aqui no método da variação dos parâmetros. Muito bem. Você deve ter observado nessa aula que o método da variação dos parâmetros resolve as mesmas equações que podemos resolver pelo método dos coeficientes a determinar, mas a aula anterior mostrou para a gente que esse método é mais poderoso, porque o método dos coeficientes a determinar fica restrito a um pequeno grupo de funções. Já o método da variação dos parâmetros resolve equações que os coeficientes a determinar não resolvem. Qual desses métodos você achou mais fácil e por quê? Deixa aí nos seus comentários, eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça também sempre de compartilhar, curtir, comentar e tirar suas dúvidas aqui comigo. Traga seus amigos para estudar conosco e ative o sino para saber quando haverá novas aulas. Muito obrigado pela audiência e bons estudos.